Olá, então, vamos continuando nossa conversa, nossa diálogo sobre funções quadráticas. Vamos agora dar uma observada na intersecção com os eixos x, dos x e y, do plano cartesiano. Observe que nós temos situações em que a função não toca no eixo de x e em função que ela toca. Mas onde é que ela toca no eixo de y? Para essas perguntas, vamos olhar um pouquinho mais aqui. Nós já vimos no vídeo anterior, lá sobre as raízes, que as raízes indicam os locais do intercepto do eixo, do gráfico da função com o eixo dos x. E o intercepto com o eixo de y é o termo independente da função. Ou seja, é o valor do c. O ponto é 0 e c. Vamos olhar para isso um pouquinho. Aqui. Eu vou terminar tendo que apagar isso aqui. Para nós olharmos de forma geral. Então, olha, de forma geral, a forma geral é f de x, a equação geral, a x ao quadrado mais bx mais c. Quando é que essa função vai interceptar o eixo de y? Quando o x for zero, correto? Então, é só fazermos f de zero, vai ser a vezes 0 elevado a elevado a zero, mais b vezes 0, mais c. A vezes 0, 0 ao quadrado é 0, a vezes 0 é 0, então isso aqui é 0. B vezes 0 também é 0. Sobrou c. Portanto, f de 0 é igual a c. Logo, o ponto de intersecção do gráfico de f com o eixo dos y será 0 e c. Ok? Vamos ver um exemplo aqui, e aí já ajuda até um pouquinho ali na resolução da... Vamos supor a função f de x igual menos x ao quadrado mais 7x menos 12. Então, vamos observar, nós queremos observar aonde o gráfico dessa função intercepta os eixos de x e de y. Então, vamos lá. Intersecção com o eixo y. É aonde? No local do termo independente. Nós temos aqui, sabemos que nessa função aqui, os coeficientes, o a igual a menos 1, o b igual a 7 e o c igual a menos 12. A intersecção, então, vai ser em menos 12. Portanto, o ponto de intersecção com o eixo de y vai ser o ponto C, 0 e menos 12. Ok? Pronto, simples assim. Agora, aonde é que ele intercepta o eixo de x? Nós já vimos que são nas raízes.
E aí, agora nós vamos ter uma observação, que é qual a importância, uma relação com o delta. Vamos calcular o delta dessa função. O delta, a gente sabe que é b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui, nesse caso, implica o quê? Que delta é igual a 7 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, estamos substituindo aqui, o vezes o c, que é menos 12 nesse caso. Então, aqui nós temos que delta é igual, olha, 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. Menos vezes menos é mais vezes menos é menos. Então, fica menos 48. Portanto, delta igual a 1. Nós já vimos também, já conhecemos, que as raízes da equação, da equação quadrática, os zeros são dados por menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Ora, agora nós precisamos substituir. Ó, podemos até calcular logo aqui, ó. Quanto que é a raiz quadrada de delta? Nesse caso aqui é igual a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Então, já vamos substituir aqui, ó. Então, x é igual. O b é 7, correto? Olha aqui, ó. b igual a 7. Então, vai ficar menos o b. Mais ou menos, raiz quadrada do delta é 1. Sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Agora, ou seja, vou só resolver isso aqui, é o que? Menos 7 mais ou menos 1 sobre menos 2. Agora vamos calcular as duas raízes diferentes. Então, as raízes são x' igual a menos 7 menos 1 sobre menos 2, que é igual a menos 8 dividido por menos 2, que é igual a 4. Ó, menos dividido por menos é mais. E x duas linhas é igual a menos 7 mais 1 sobre menos 2, que é igual a menos 6 sobre menos 2, que é igual a 3. Portanto, essa função, ela intercepta o gráfico de f intercepta o eixo de x em 3 e 0 e 4 e 0. Ok? Bom, esse daqui é um exemplo que nós vimos, ora, quando nós tivemos aqui, ó, um delta maior que 0. E aí o gráfico intercepta o eixo de x em 2 pontos. Vamos ver um outro exemplo, no qual, vamos pegar aqui, ó, vamos olhar esse daqui, ó, da letra J. X ao quadrado mais 4x mais 4. Tudo bem? Então,
vamos lá. Vou mudar aqui a cor da caneta. F de x igual x ao quadrado mais 4x mais 4. Né? Vamos lá de novo, vamos identificar os coeficientes, nós vamos usá-los. AB, B igual a 4, C igual a 4. Vamos determinar o delta, que nós vamos precisar dele, né? Nós já estamos sabendo disso, igual fizemos antes. Então, delta é B ao quadrado menos 4AC, que implica que delta é igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4, que é igual a 16, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16, menos 16, que é 0. Então, delta é igual a 0. Raiz quadrada de delta vai ser 0. Tudo bem? Então, agora, primeira coisa. Intersecção com o eixo Y. Ora, o valor de C é 4. É aonde? 0 para x, 4 para y. Pronto. Resolvido uma parte do problema. Intersecção com o eixo X. Nós precisamos saber as raízes. E as raízes são dadas por menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Nós vamos substituir os valores que nós já temos. Então, vamos observar lá em cima, ó. Vamos observar aqui, o B é 4, o A é 1 e raiz de delta é 0, porque delta é 0. Então, nós já podemos fazer aqui, ó, menos 4 mais ou menos 0 sobre 2 vezes 1. Isso aqui vai ser menos 4 sobre 2, o que é igual a menos 2. Pronto. Então, a intersecção com o eixo X será o ponto menos 2 e 0. Mas, professor, vai ter só um? Isso mesmo que eu estou falando. Só terá uma raiz. Quando o delta for nulo, quando o delta for 0, isso significa que a função quadrática só tangencia o eixo de x em um ponto. Ok? Vamos ver isso aqui, ó. Nós temos aqui o gráfico da função menos x ao quadrado mais 7x menos 12. Lembra que o delta deu positivo? Olha só, ela intercepta aqui, ó, em menos 12, e em dois pontos aqui, ó, em 3 e 4. Olha só, as raízes. Agora, quando nós observamos a outra função, que era x ao quadrado mais 4x mais 4, vamos ver o que apareceu ali no gráfico. Olha aqui, interessante, ó. Eixo Y, ó, intercepta em 4, 0 e 4, ó. É esse ponto aqui. Agora observe aqui, ó, raiz só uma, ó. Olha aí, ó. Só o ponto menos 2 e 0, tal como tínhamos encontrado. Bom, aí vem uma dúvida.
Nós vimos que quando o delta é positivo, tem duas raízes. Delta positivo, duas raízes. Delta nulo, tem uma raiz. E se o delta for negativo, o que nós vamos ter? Vamos verificar isso? Ixi, tá dando. O computador tá aqui. Então vamos pegar uma outra função, uma terceira função, para nós fazermos aqui as contas, que vai ser f de x igual x ao quadrado mais 4x mais 5. Então nós vamos identificar os coeficientes: a igual a 1, b igual a 4, c igual a 5. Nesse caso, nós teremos que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, o que implica que delta é igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Ou seja, isso aqui é igual a 16, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20, que é igual a menos 4. Bom, aí tem um problema. Qual é a raiz quadrada de delta nesse caso? Raiz quadrada de menos 4 não pertence aos reais. Não pertence ao conjunto dos reais. Então vamos olhar, ó, intercepção com o eixo de y. Zero e C. Quanto que vale C? 5. Pronto. Agora, intersecção com o eixo de x. Nós sabemos que a intersecção com o eixo de x é dado por x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Ora, qual é o problema quando a gente tem o delta negativo? Observe aqui, ó, nós vamos ter o x igual, o b igual a 4, então vai ficar menos 4, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é menos 4, sobre 2 vezes 1. Isso aqui é menos 4, menos 4, outra coisa, hein? Escrever isso aqui, mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2. Qual é o problema? Eu não sei tirar essa raiz aqui, ó. Isso aqui não existe no campo dos reais. Portanto, não tem solução real. Por isso, ó, o gráfico de f não intercepta o eixo dos x. Ok? Então, olha, o que é que nós temos no caso dessa última função aqui? Da função x ao quadrado mais 4x mais 5.
ela intercepta o eixo de y em 0 e 5, mas ela não intercepta o eixo de y. Vamos verificar aqui. Ó, x ao quadrado mais 4x mais 5. Olha aí. Ela é essa função aqui, ó. Ó, passa aqui em 5, ó, mas ela não intercepta o eixo de x. Ok? Então, isso nos leva agora a conhecermos, e aí como resumo, nós temos isso aqui, ó. Quando delta maior que 0, nós temos duas raízes. Quando delta igual a 0, nós temos uma raiz, que é em menos b sobre 2a. Nós vamos conversar sobre isso aqui em seguida, na hora de falar do vértice. E o delta negativo, não existem raízes reais. Ok? Bons estudos. E aí daqui a pouco vou ter mandado, aí em seguida vai ter outro vídeo falando sobre o vértice. Valeu? Falou!